Fala, gente. Beleza? Bom, vamos lá. Podemos medir a pressão de platô durante a pressão de suporte ou suporte de pressão, e o que isso me indica, né? Eu sou o professor Fernando Acácio Batista, eu sou idealizador do programa Ventilação Mecânica Multiprofissional, e hoje nós vamos falar desse tema muito interessante que as pessoas me perguntam diariamente dentro aí da plataforma do meu curso ou até no meu Instagram. Bom, a PSV nada mais é do que um modo de ventilação mecânica assistida mais utilizada para o paciente em fase de desmame. Então eu dou uma pressão de suporte para ele e ele fica respirando ali dentro do seu drive neural e faz a sua, né, o seu ritmo respiratório. Nos pacientes que estão se recuperando de fase aguda de doenças pulmonares, sejam obstrutivas, sejam restritivas, monitorar esse esforço respiratório e a pressão total que distende o sistema respiratório ajuda muito a gente, né? Que é monitorizar o que então? A força muscular que esse paciente está fazendo, o índice de força muscular, uma driving pressure, isso é importante, né? Então a gente consegue fazer isso, por exemplo, fazendo uma pausa inspiratória e utilizando pressão de pico menos pressão de platô, né? Dá pra gente fazer isso daí no ventilador mecânico em PSV, e é o que todo mundo quer saber. Então, assim, a maioria dos ventiladores mecânicos, eles nos permite usar pausas inspiratórias durante os modos espontâneos. Alguns não vão permitir. E aí eu consigo, por exemplo, medir driving pressure, que é platô menos PIP, e para calcular mecânica. Então eu uso pausa para calcular mecânica, né? E isso eu uso em ventilações totalmente controlada, né? Então dá pra gente correlacionar PSV, sim, em ventilação espontânea, tem um cálculo para isso, mas não é o caso da aula hoje. Mas se eu quiser fazer uma pausa em PSV, eu também posso fazer para usar o pico e o platô para estimar a quantidade de pressão muscular que meu paciente está exercendo no momento dessa pausa INS. Tá? Isso se chama índice de pressão muscular, PMI. Né? Vocês já devem ter ouvido isso por algum caminho aí na ventilação mecânica durante a atuação de vocês. Tá? E isso vai ocorrer porque o músculo do paciente relaxa durante a pausa e a pressão negativa que eles estavam gerando aparece como uma pressão positiva no traçado das vias aéreas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma foto, então a gente tem que levar algumas questões aí em consideração. Por exemplo, no modo controlado de ventilação, a platô é sempre menor que o pico. Tá aqui, ó, pico aqui na minha seta e aqui o platô. Pico e platô. Ela sempre vai ser menor na modalidade controlada, tá? Porque o paciente não tem drive, então é muito comum vocês verificarem esse tipo de pausa de curva, né? Por exemplo, aqui, ó, ela tem uma pequena queda aqui, mas ainda é menor que a pressão de pico. Quando meu paciente está em PSV, em pressão por respiração espontânea, vocês têm que lembrar que a pressão negativa gerada pelo músculo do paciente no momento da pausa é registrada como uma pressão positiva no traçado das vias aéreas. Né? Então, vocês têm que lembrar o seguinte, ó, pressão esofágica do paciente aqui, ó, o paciente fez uma contração e aqui ele relaxou, tá? Então, ó, aqui estava o paciente, aqui ele inspirou no ventilador mecânico, aí eu dei uma pausa e aí a curva subiu, né? Então eu tenho pressão de pico aqui, ó, que está relacionada, e aqui a pressão de platô. Então eu vou fazer platô menos pico e vou achar o resultado para dizer que meu paciente estava fazendo quanto de pressão muscular inspiratória ele estava fazendo no momento desta pausa que eu dei em pressão de suporte. Né? Então, você vai apertar o botão de pausa durante uma respiração espontânea, levando à geração de um platô, que nem sempre pode ser considerado e confiável. Muitas vezes tem que ser descartável. Tá? Então, o músculo do paciente tem que estar relaxado, ele não pode tentar expirar enquanto você está dando uma pausa. Então, a gente precisa olhar a pausa para ver se ela está sendo aproveitável ou não. Por exemplo, aqui ó, o platô não pode ser considerado legível, interpretável porque a pressão não aumenta abruptamente, né? Pico e platô. Possivelmente esse paciente tem atividade muscular, ó. Perceba como a curva não tem uma subida interessante, ó. A curva ela está subindo aqui, ó, mas ela não tem uma subida rápida, ela não sobe abruptamente. Então essa curva possivelmente não dá para ser utilizada. Já esta curva aqui, ó, eu percebo aqui, ó, o paciente inspirou, eu fiz uma pausa, ó como ela subiu abruptamente. Então aqui na linha vermelha eu posso utilizar a pressão de platô e aqui embaixo na verde
é a pressão de pico. Então, normalmente aqui, esse tipo de pausa foi correta, então eu posso utilizar sim esta pausa, porque o paciente estava relaxado no momento que eu fiz a manobra. Né? Então a gente percebe aqui que o nível de suporte de pressão é pelo menos 5 vezes maior aqui, ó, a sua pausa inspiratória, tá bom? Então esse tipo de medida é interessante. E aí na prática, como que é a medida? Ó? Eu vou colocar um vídeo para vocês observarem. Feito a pausa, olha como sobe abruptamente, tá? Então não teve atividade muscular durante essa pausa. Beleza, gente? Então, qual é o valor de referência para esse PMI que eu vou calcular? De 2 a 6. Se ele der menor do que 2, a atividade muscular do paciente está muito fraca. Se ele tiver maior que 6, a atividade do paciente está muito alta. Significa que menor que 2, eu estou dando muito suporte. Maior que 6, eu estou dando pouco suporte para o meu paciente, tá bom? Aqui estão as referências para vocês darem uma lida, se vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, de uma atualização aí sobre um assunto que muitas pessoas estão falando. E nos vemos até a próxima, tá bom, gente?